O primeiro vídeo do canal que iniciou tudo foi reclamando do Cartoon. E eu tô aqui pra fazer isso de novo. Mais ou menos. Sem dúvidas, o Cartoon e seus desenhos foi o que mais me marcou na minha vida. E eu não acompanhei o Cartoon desde o início, já que eu nem era nascida. Mas eu conheci a emissora na década de 2010, vamos chamar assim. Que foi basicamente a época que eu considero aqui a época de ouro do Cartoon Network. A época que passava Hora de Aventura, Gumball, Apenas um Show, Clarencio, Titio Avô, Ben 10 e uma infinidade de outros desenhos. O Cartoon Network era diferente de outros canais por motivos que eu vou falar ao longo do vídeo. E também vou falar sobre a situação atual do Cartoon e por que eu desisti dele, perdi as esperanças. Lembrando que tudo isso é minha opinião e que se você tiver alguma opinião diferente, comenta aí que vai ser bem da hora nós interagir, que eu leio todos os comentários. Eu não posso falar que o Cartoon era 100% original em suas ideias, até porque, por exemplo, Gumball e Clarencio, esses dois desenhos contam o cotidiano de uma criança. Porém, o diferencial é que cada um tem seu jeitinho de lidar com tudo. Clarencio usa o otimismo e a imaginação para mostrar a visão dele sobre a vida em geral. Já Gumball é mais aleatório, que conta a história do Gumball só com um jeito bem aleatório, né? Enfim, por mais que as ideias não sejam totalmente originais, a forma que eles faziam, cada história era especial. E eu acho que esse é o diferencial do Cartoon, pelo menos era. Mas se for para falar de originalidade, meu Deus, vamos falar de Hora de Aventura, que é um desenho com uma história incrível, personagens incríveis e um universo muito bem construído. Irmão do Jorel e Osvaldo são desenhos brasileiros que seguem a mesma ideia de Gumball e Clarencio, mas que cada um interpreta situações e age de um jeito diferente. Steven Universe é um desenho que eu considero necessário para qualquer criança ou aborrecente assistir e que sem dúvidas não tem medo de inovar. Essa forma que eles faziam os desenhos sem ter receio de inovar era um ponto incrível que o Cartoon trabalhava. E eu acho que é o que chamou não só minha atenção, mas a atenção de muitas pessoas. Isso porque o Cartoon tinha desenhos que eram tipo só aleatoriedades para fazer a gente rir, enquanto outros era simplesmente pra gente realmente aprender alguma coisa com o desenvolvimento de personagens. Então eu acho que realmente o Cartoon era um grande canal nessa época, que usava tudo de uma forma muito incrível. Outra coisa que chamava muita atenção era a forma que eles divulgavam seus programas. Ao invés de investir em comerciais estratégicos ou coisas assim como qualquer emissora normal, eles faziam programas incríveis que passavam no próprio canal. Outra semana do Cartoon, se você acompanhou essa época que eu tô falando até agora, você com certeza já assistiu. Era um programa que resumia toda a semana do Cartoon de jeito engraçado, fazendo teorias da conspiração, mistérios e tantas outras coisas. Hoje em dia dá pra perceber que esse programa tinha como objetivo de divulgar e apresentar novos desenhos. E o mais incrível é que realmente funcionava. Por exemplo, Acampamento de Verão é um desenho que eu não conhecia, nunca tinha assistido, mas pela outra semana do Cartoon eu tive curiosidade de assistir. E eles faziam isso de uma forma tão boa que os personagens interagiam uns com os outros, que era incrível, assim, sem comentários. E tem outro programa, CNN Thing, sei lá, não falo inglês não. Também usava pra divulgar apenas zoando os personagens mesmo, cheio de meme e coisa assim. Essa originalidade gigante é outra coisa que eles abandonaram e que infelizmente todos os programas que eu tô falando até agora acabaram oficialmente. Apenas um Show é um grande sucesso. Então eles fizeram um programa em que os protagonistas jogavam jogos queridinhos da galera. E o pior é que deu tão certo que muita gente amou e passou a acompanhar a jornada dos Toontubers. Esse programa passou por muitas polêmicas, por exemplo, eles jogarem jogos de terror que não eram considerados para criança, mas enfim. Mas ele se lutou para se manter no canal e conquistou grande parte do público do Cartoon Network. Realmente tem muita gente que sente falta. Mas a coisa começou a desandar quando colocaram outros desenhos para apresentar. O Rib e Mordecai sumiram e o Toontubers começou a perder essência e se perder. Isso na minha opinião, tem gente que gosta até hoje, mas sei lá, eu acho que ficou meio sem graça depois disso. Desenhos antigos pararam de ser produzidos. Muitos cancelamentos foram anunciados. Muitas séries chegaram ao fim. Com isso podemos deduzir que iríamos começar uma nova geração com desenhos assim como antes, com novas propostas, ideias e assim, recomeçar realmente pra gente ter uma nova geração de desenhos, mas isso não aconteceu. Muitos reboots foram criados, reciclando as ideias antigas. O problema é que os reboots não são bons, não tem coisa nova e só estraga a história original com coisas muito ruins, tipo aparência
ou até mesmo estragar a essência de algo que já tinha dado certo. E isso não vai parar. Aparentemente eles têm medo de arriscar em novas coisas e tentam coisas que já deram certo para atrair novos públicos. Só que isso infelizmente não tá agradando nem os novos públicos, porque os desenhos muitas vezes são mais meio forçados, não tem um visual muito legal. Claro que tem alguns que são até interessantes de assistir, tipo Ursinhos em Curso, mesmo que eu prefiro 1000 vezes mais o Ursinhos em Curso original. E Jovens Titãs em Ação também, porque é engraçadinho, mas mesmo assim não tem a mesma essência, não tem a mesma graça e acaba incomodando um pouco por ter substituído os antigos. A repetição de desenhos chega a cansar. Tipo Jovens Titãs em Ação, que passa toda hora. Tipo, passa isso o tempo todo. Sério, no meu primeiro vídeo do canal, só que tem comentário assim, sério, eu ria demais lendo esse tipo de comentário. Eles estão colocando desenhos antigos pra passar de noite e tudo, mas infelizmente os episódios não são novos, até porque a maioria deles já acabaram. Tipo, Hora de Aventura e, enfim, só decadência. Isso é bem triste. Mundo de Greg foi um desenho que sem dúvidas foi o melhor dessa nova geração. Comparando aos antigos, eles seriam um mediano entre os antigos, os grandiosos do Cartoon. Mas é o único que salvou o desenho atual em meio a todos os desastres. Tomara que eles não consigam produzir temporadas aleatórias ou simplesmente abandonar o desenho. Tomara que eles não se percam e não desperdicem essa oportunidade. Que realmente o Mundo de Greg é um desenho muito bom, com uma história interessante, personagens que são carismáticos e uma história não que seja original, assim como eu falei, ele segue meio com o padrão de um Clarence da vida. Mas mesmo assim é um desenho que tem muito potencial e que eu espero mesmo que ele não se perca. Que dessa era atual ele é um dos únicos que se salvou realmente, na minha opinião. Enfim, depois de tudo que eu falei aqui, só pra esclarecer, eu cansei de tentar assistir ou tentar ter esperanças em algo que não vai pra frente. Eu acho que o Cartoon nunca vai voltar a ser o que era. O que resta é acompanhar os desenhos repetidos, esperar uma nova temporada de Fiona e Cake, de Hora de Aventura, porque é a única coisa que é ainda boa. Assim, tipo, eles estão investindo em reboots de coisas que já deram certo, só pra reciclar mesmo as ideias, e nesses reboots eles fazem tantos episódios, mas tantos episódios, que eles acabam se perdendo. Tipo, Jovens Titãs tinha muito episódio que eu gostava, muito episódio mesmo, porque eu achava engraçado, porque meu humor é quebrado. E por mais que muita gente não gostasse, eu curtia. E tipo, eles começaram a fazer tanta temporada, tanta coisa ruim, que se perdeu de uma forma que agora os episódios não tem a essência nem do Jovens Titãs em Ação, que a gente conhecia, muito menos do original. Então, tipo, eu não gosto de relacionar Jovens Titãs em Ação com Jovens Titãs, porque são duas coisas completamente diferentes. Mas esse desenho se perdeu de uma forma que chega a ser muito triste. E, tipo, eu sou uma das únicas que percebeu isso, porque a maioria das pessoas não gostava desde o início, enfim. Expressando um pouco da minha opinião mesmo, porque é isso aí, né? Tem que falar. Porque, tipo, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, eu deixei algumas coisas em aberto, então esse vídeo aqui foi meio que um remake, né? Desse vídeo antigo aí do canal, só pra a gente atualizar as informações e também falar que eu realmente perdi as esperanças no Cartoon Network, infelizmente. Mais uma vez, lembrando que tudo que eu falei aqui é só minha opinião. Se você quiser deixar a sua opinião ou sua experiência, fica à vontade de comentar aí. Bom, esse foi o vídeo, um pouco mais longo do que o normal, tô tentando, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreva aí pra me dar uma força, e é isso aí, até mais.